artistas e arteiros, poetas e peraltas, vamos fazer arte. Gente, tô sumida aqui de novo. Acho que a última vez que eu falei com vocês foi quando, senhor? Acho que final de setembro, início de outubro, uma coisa assim. Estamos em novembro, para quem não tá situado, e já tem um tempo que eu não faço atualizações literárias aqui, né? Então isso aqui vai constar como feedback de leitura. Não vou dizer que é feedback de setembro, feedback de outubro, feedback de novembro, porque tá tudo misturado, tá tudo indo, sabe? Eu abri muitas leituras de agosto pra cá. Eu tinha dito em agosto que eu ia ler o Diário de Anne Frank como um desafio de tipo de leitura, né? Que eu ia ler um livro sobre relato pessoal. Até hoje não terminei Anne Frank. E no meio aí da bagunça já devo ter aberto umas 10, 12 leituras. Alguns eu terminei de ler, outros não. E eu vou atualizar vocês hoje sobre isso. Então, só para constar, estamos em novembro, mais especificamente 25 de novembro, tá? De 2023. E eu vou falar logo dos livros que eu já abri a leitura e já concluí, tá? Meu caderninho de leitura, né? Depois que eu falei do Diário de Anne Frank, eu cheguei a ler um mini book, que é o Maravilhas do Mundo, que ele vai falar sobre algumas construções, mais especificamente do Oriente, da Eurásia, se não estou enganada. É um mini book de, sei lá, umas 15 páginas, 20 páginas, que era só sobre curiosidades mesmo. Eu li porque, enfim, eu entrei em alguns desafios, algumas coisas que pediam que eu lesse mini e-books, ouvisse audiolivros, então eu abri algumas leituras por conta desses desafios. Você sabe que eu adoro fazer, por mais que eu não cumpra, mas eu adoro fazer. E aí eu fiz esse eu cumpri, uhul! Eu li também Código da Riqueza, só que nesse caso foi um audiobook, que também tá nessa onda dos desafios, que ele é do Thiago Nigro. Ele vai falar sobre, basicamente, sobre aquela história de desenvolvimento pessoal, sobre a questão de mindset, de você mudar a forma como você pensa as coisas, de você, enfim, pensar como pessoas de sucesso e tal, enfim. E aí ele vai dar várias dicas em relação a isso, a questão dos nossos hábitos, do ambiente, a influência do ambiente nas nossas rotinas, na nossa produtividade, para onde a gente quer ir, enfim. É interessante, não é assim meu tipo de livro, já ouvi muito sobre isso, então para mim foi um pouco mais do mesmo, mas é interessante, eu indico a leitura, tá? Em seguida, eu peguei emprestado, isso eu já tava com umas 5 leituras abertas, mas mesmo assim, né, livro pra mim parece que nunca é demais. Eu peguei um livro emprestado chamado Amor e Gelato. É um livro meio bobinho assim, na forma de construir o romance. A premissa é até interessante, que é uma menina que perdeu a mãe e ela vai pra Itália como desejo da mãe, e ela começa a viver na Itália meio que as memórias da mãe. Ela tenta reviver as memórias da mãe passando pelos mesmos lugares através de um diário que ela encontra da mãe, que é mandado a ela, que era da mãe na época que a mãe foi pra lá pra estudar, acho que foi fotografia. E aí a mãe fez um diário na época que ela tava lá sobre esse tempo, e ela lê e vai meio que vivenciando isso. A forma de contar é muito gostosa, é muito fluida. O romance em si ele é meio bobinho, mas a forma de contar é muito legal. Então me prendeu bastante, foi realmente um deleite. Foi uma leitura realmente gostosa. Eu também ouvi, que esse foi audiobook também, Os Lamentos de Isa, que é basicamente tipo uma galera da faculdade que aplica um trote nos calouros, só que eles vão para umas florestas que tinham umas lendas sobre escravos, sobre os escravos que pegaram fogo, alguma coisa assim. Enfim, tinha alguma lenda, assim, é meio uma coisa meio terror, assim, e tal. É interessante, eu ouvi rapidinho, sabe? Foi legal, é meio triste, meio macabro, mas é interessante. E depois desse eu ouvi também, porque foi um audiobook também, o Guia da Jovem Bruxa para Fazer Amigos e Influenciar Pessoas. Muito gostosinho, que é uma menina que tem 16 anos e ela vai fazer... Ela tem muitos contatos, ela é muito famosa, ela é blogueirinha, sabe, de Instagram, TikTok, essas coisas.
Só que ela perde meio que essa popularidade porque vazam nudes dela. E aí ela volta a ter contato com uma amiga dela de muito tempo, que ela tinha brigado, que é bruxa, pra poder tentar reverter essa situação. Elas vão descobrindo coisas de quem armou pra elas, por que que armou, o que foi que aconteceu, nananã. E outras coisas acontecem, que isso aí seria spoiler, mas enfim, vale muito a pena, tá? Eu achei bem legal. Ah, é de adolescente, mas é muito gostosinho, sabe? Você lavar um prato ouvindo essas histórias, sabe? Dar uma caminhada assim, ir no mercado comprar uma parada ouvindo um negócio desse. Foi interessante a experiência. E aí depois eu concluí um que já tinha começado há muito tempo, mas eu fiz ele meio que como um devocional, que é o Cultura da Igreja, que é uma apostila, na verdade, falando sobre o funcionamento da igreja da cidade, que é a igreja que eu tô seguindo aqui em Taubaté, frequentando aqui em Taubaté. E aí eles têm uma apostila falando de como é a igreja, como ela funciona, em que grupos ela é dividida, o que ela faz, nanã, enfim, dando um panorama da igreja como um todo. E aí eu finalmente terminei a leitura. E a última leitura que eu concluí, eu tô falando as que eu concluí, não necessariamente eu comecei e terminei nessa ordem, tá? Entraram muitos outros livros antes desses, mas ainda não terminei. O 30º livro desse ano, chegamos na marca de 30, que eu li e concluí, foi O Grande Deus Pan, que foi um livro com essa atmosfera de terror, Halloween e tal, porque ele foi um dos livros propostos para ler na maratona literária do Esquilo, o Esquilowin, que era esse mais 2 livros. Os 2 outros livros, evidentemente, eu não li, porque não ia dar tempo. Aí eu só li esse, na verdade eu não li no prazo que foi pedido, que era para ler em uma semana. Eu li metade dele em uma semana, a outra metade eu peguei, tipo, acho que 2 semanas atrás, e fui lendo no reme-reme, sabe? Pra mim foi um livro extremamente confuso, mas foi um livro assim, pra não dizer que não tem nada de bom, é um livro que ele sabe construir clímax, sabe? É um livro que ele sabe construir a atmosfera. Ele vai galgando a atmosfera, fazendo você entrar naquela atmosfera de mistério, de terror. Você fala, o que foi que aconteceu? Mas isso é tudo muito sério, é tudo muito grave, é tudo muito vida ou morte. Isso me interessou. Mas o desfecho foi corrido, eu não entendi nada. Eu só entendi quando eu li o pós-fácil, eu falei, ah, foi isso que aconteceu? Gente, aquela coisa de tipo assim, o livro terminou, o desfecho se deu e eu ainda tava esperando o desfecho. Eu falei, ah, acabou? Acabou assim? Assim mesmo? E aí teve mais 2 contos que acabaram exatamente dessa forma, tipo, isso aqui é o conto? Não teve um momento de um clímax, um momento de você sofrer por alguém, um momento de você falar, meu Deus! Não teve nada. Quando acabou, você falou assim, tipo, peraí, acabou, mas não vai concluir? Acabou real? É sério isso, produção? Foi tipo isso, entendeu? Então, tipo, obviamente eu não gostei muito do livro por causa disso. Achei ele muito arrastado, embora eu entenda que ele é arrastado porque ele foca muito em construir essa atmosfera. Mas na hora de fechar, é um esculacho. Eu realmente, enfim. E aí, esses foram os livros que eu terminei, né? Eu ainda estou com mais 5 leituras abertas. Por que eu digo 5 leituras abertas e não que eu estou lendo os 5 livros ao mesmo tempo? Por que eu estou lendo de fato? De fato, são 2. Agora eu decidi que são 2. Eu tô lendo O Morto, que é um livro de zumbis que um aluno me emprestou, um aluno da escola que eu trabalho me emprestou. E tá assim porque eu fui conciliando com várias outras leituras, né? E O Eterno, O Diário de Anne Frank, que não termina nunca. Não termina nunca. Natal chega e esse livro não acaba. Entendeu? É interessante, eu vou falar sobre ele depois, mas assim, eu acho que já deu o que tinha que dar, mas vamos seguindo. Tô lendo também, quer dizer, não estou lendo agora, mas depois que eu terminar o Diário de Anne Frank, eu vou pegar pra terminar Mães Espirituais, que eu já tava lendo, já tá no meio, mais ou menos no meio. Tô lendo também, quer dizer, não tô lendo, mas estava lendo, estão abertas as leituras, A Noiva da Caveira, que tá eternamente parada no 3º capítulo, e eu vou pegar
mais tarde. E Liderança Cristã, que tá, eu acho que no 5º capítulo, se eu não me engano, e eu vou pegar mais pra frente. Então são essas as 5 leituras que estão abertas. E o meu objetivo é terminar essas 5 leituras até 31 de dezembro. E botar mais uma para fechar 36 leituras, 36 livros, audiobook, mini e-book, livro físico, 36 leituras nesse ano. Minha meta inicial era de 50, dá pra ver claramente que não fui, né? Mas ao menos vou chegar em 36, porque eu sou assim, eu boto uma meta ousada e eu vou passando por submetas. Essas submetas, elas vão de múltiplos de 5, né? 5 livros, 10 livros, 15 livros, tá? Ou de múltiplos de 12. Por que 12, Pamela? Porque eu uso como base os meses do ano. Por exemplo, 12 livros no ano seria um livro por mês. 24 livros no ano seria 2 livros por mês. 36 livros por ano seria aproximadamente 3 livros por mês. Óbvio que não é assim tão certinho, né? Tem livro que eu leio muito, tem mês que eu leio muito, tem mês que eu leio muito pouco. Então, não é bem certinho, mas é uma média, entendeu? Aí eu faço assim, por exemplo, cheguei no... Como é o caso agora, cheguei em 30 livros, múltiplo de 5. Vou tentar bater 36, múltiplo de 12. Bati 36, sobrou um tempo, vou correr para tentar bater 40, múltiplo de 5 de novo. Entendeu? Eu sou assim. Aí depois eu tento bater 48, que é múltiplo de 12. Mas 48 faltam 2 para 50, que é múltiplo de 5. É um número mais redondo para mim. Um número que me agrada. Entendeu? Eu prefiro os múltiplos de 5, mas enfim. E assim eu vou. E você tá convidado a me acompanhar nessa jornada. Eu pretendo postar mais, tá? Ultimamente tá meio loucura por conta disso, porque eu não tô fechando muitas leituras, então eu tava meio que deixando pra concluir, mas eu espero vir aqui em dezembro, com certeza eu venho com pelo menos 3 vídeos, porque eu vou falar do desfecho desses livros que eu tô terminando, né, que eu tô lendo. Vou falar dos melhores livros do ano e dos piores livros do ano, uma retrospectiva que todo booktuber tem, e eu tô aqui fazendo isso, então vamos lá. E pra você que não me conhece, meu nome é Pamela, dona desse singelo canal que antes era de inglês e agora é sobre livros. Se você gostou, curte, se inscreve no canal e compartilha. Ok, fechou? É Pam.